Convidar você a abrir a palavra de Deus, se coloque de pé, vamos orar e ler a Bíblia. Marcos capítulo 8, verso 22 ao 26. Vamos lá. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Coloque a mão em seu coração. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Queremos te apresentar nesse momento, Deus, a tua palavra, que será ministrada agora através da pregação. Senhor, prepara nossa mente, nosso coração. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Queremos guardar o nosso coração e colocar em prática, Deus. Que nesse momento, toda distração, Senhor, todo pensamento longe daqui da tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos estar atentos, Deus. Que todo sono, todo cansaço, nesse momento fique de lado, para que possamos ouvir a tua voz, Deus, e compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos sentar. Mais um milagre de Jesus. E eu gosto muito de falar sobre os milagres de Jesus, porque todos eles são incríveis. Todos eles falam de forma profunda aos nossos corações. E esse milagre não é diferente. Eu gosto muito de colocar nome, título nas minhas mensagens, e a de hoje é da visão parcial à visão completa. Chega de olharmos de forma parcial, de enxergarmos apenas algumas coisas, de visualizarmos apenas um momento. Deus quer que a gente avance acerca dos nossos olhos. Olhar de forma espiritual, não apenas olhar embaçado. Quem aqui usa óculos? Algumas pessoas estou vendo que já usam óculos, mas outras usam, mas não estão usando agora. E talvez as pessoas estejam me vendo um pouco embaçada. O texto aqui diz que estava vendo como se fosse árvore, ou seja, tinha aquele homem, que ele era cego completamente. Mas em um primeiro momento, houve ali uma mudança, mas não foi uma mudança completa, foi uma mudança parcial. Mas chegou um outro momento no qual ele passou a enxergar de forma plena. E na nossa vida acontece exatamente assim. Às vezes você pode estar olhando para uma situação e enxergar apenas uma parte dela. Isso é natural porque os nossos olhos, eles são limitados. É bem diferente, nós não temos o olhar da águia, por exemplo, que consegue em distâncias absurdas identificar ali coisas e ter ali um aprimoramento muito real acerca do que você está sendo visto ali naquele momento. Os nossos olhos não, e ao passar do tempo, para alguns, outros até mesmo de nascença, já tem uma dificuldade acerca da visão. E a gente aprende como é importante a visão. Só que não uma visão física, porque isso é notório, mas uma visão espiritual, uma visão acerca de futuro, uma visão talvez acerca de seu âmbito profissional. Tudo tem a ver com os olhos, e o Senhor ele nos chama para vivermos através da fé, a olhar e enxergar com os olhos da fé. Só que existe um processo, existe um tempo, existe uma etapa que nós devemos percorrer até que isso se torne uma verdade. Aquele cego, ele foi levado por alguém. Aquele cego chegou ali
e estava suplicando que Jesus, como diz o texto, tocasse nele. Nós cantamos aqui hoje, glória a Deus, toque em mim de novo. A importância do toque, depois falou-se sobre apenas um toque. Então, Deus está querendo falar algo com a gente nessa noite, que tem a ver, sim, com os nossos sentidos, aguçar os nossos sentidos, porque às vezes nós estamos dando ouvidos demais a uma coisa, estamos tocando demais em outras, estamos vendo demais outras coisas, e Deus quer que a gente tenha uma adaptação nesse sentido. Muitas vezes nós sentimos que tudo é muito mais difícil para mim ou para você. Você já pensou nisso? Está tudo acontecendo, aí você olha e fala, mas por que para mim tem que ser mais difícil? Por que na minha vida tem que ser assim, as coisas um pouco mais amarradas? Porque lá no trabalho sempre o pepino cai no meu colo? Porque na minha família sempre as pessoas me procuram para falar dos outros e eu não tenho como resolver? E aí você vai com tantas coisas que acontecem. Todo dia nós somos bombardeados de notícias, de informações, de decisões. E chega uma hora que a gente, se não tomar cuidado, a gente colapsa. Meu Deus, como é que vai ser? Por que para mim é tão mais difícil? Aí eu te pergunto uma coisa, e se essa dificuldade for parte do processo para algo maior? Está disposto, está disposta a enfrentar essa dificuldade? Se o fato de para você ser sim mais difícil, fizer parte do plano de Deus para a sua vida, para forjar de forma muito genuína o caráter dele em você, você quer isso? Isso é que você tem colocado em seu coração? A história aqui desse cego, ele mostra que Deus ele opera através de processos, de fases, de dificuldades, mas também através do poder dele. Vamos iniciar com uma coisa importante. Pessoas podem te levar até Jesus, mas a transformação, ela é pessoal. Alguém pode ter levado você para Cristo. Alguém pode ter conduzido você para o caminho. Você talvez veio aqui nessa noite porque alguém motivou você a estar aqui. Porque talvez a sua vontade, né, Nanda, era estar em casa descansando, dormindo. Talvez você recebeu um convite, talvez você entendeu, não, eu preciso estar ali porque hoje eu estou precisando ouvir a voz de Deus. Eu te digo hoje, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Foi uma escolha que eu fiz. Eu quero. Eu posso estar cansado, eu posso estar triste, eu posso estar qualquer coisa, mas quando eu compreendo o meu chamado, isso tudo fica o quê? Fica de lado. Não estou nem aí. Por quê? O que é mais importante para mim? A presença. É obedecer o chamado de Deus. Então, às vezes nós somos conduzidos à presença por pessoas, mas quem é que vai ser responsável pela transformação? Eu e você. Olha o que diz o texto. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e imploraram que tocasse nele. Nem sempre você vai conseguir chegar sozinho até Jesus, sabe? Porque a nossa natureza, ela quer o contrário. Você pode até idealizar aquela ideia do Cristo, do Deus perfeito, do Deus pleno, do amor de Jesus. Naturalmente, você perguntar para as pessoas na rua, a grande maioria, isso não sei o que quem está dizendo, é o próprio IBGE, que nós vivemos em um país que ele é predominantemente cristão. Independente de ser evangélico ou católico, cristão, de modo geral, independente de religião. Então, se você chega para alguém e pergunta, você tem Jesus em seu coração? Naturalmente, as pessoas vão responder, sim, com certeza. Talvez uns não vão crer, como eu creio, que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador. Alguns vão crer que foi um bom mestre, que foi um mensageiro, que foi alguém ali, que foi um homem bondoso, e cada um com sua crença. Eu não estou aqui para convencer ninguém, esse não é meu papel. Agora, naturalmente, pessoas chegam até Cristo. Só que não basta chegar até Cristo para ter a vida transformada. É preciso obedecer a ordem dele. Aí as coisas dificultam um pouco mais para alguns que colocam barreiras, colocam dificuldades para gerar essa transformação.
Não foi aqui o caso desse cego. Ele chegou conduzido por alguém. Talvez essa condução possa ter sido pelo fato dele não enxergar o caminho e ter alguém para o conduzir. Como também, o texto não relata isso, alguém, você está precisando, eu conheço alguém que vai, mesmo que você não queira, vou carregar você aqui, vamos levar. Como teve em outro caso, de que levaram um paralítico e destelharam uma casa e desceram ele. Às vezes, vai ser necessário que pessoas levem você até Jesus. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja, eu já sou cristão, eu já entreguei minha vida a Cristo há anos. Mas você pode passar por uma fase de se sentir longe de Cristo. Você pode desanimar no meio do processo. Você pode achar que aquela conexão que você tinha não está mais tão afiada. O Wi-Fi parece que tem fio. Está diferente alguma coisa. Pessoas precisam chegar até você e conduzir você para esse caminho. Talvez vir aqui à igreja e ouvir uma mensagem seja uma forma que Deus está usando de pegar você e falar: filho, filha, o caminho que você está trilhando não é o que eu tenho para você. Então, vamos mudar. Vamos aqui ajustar a rota. Assim que acontece. A família pode nos levar até Jesus. Amigos podem interceder por nós. A igreja pode nos aproximar de Deus. Mas a experiência com Deus, ela é individual. É você e Deus. É do seu jeito, é a forma como você fala, é de acordo com a sua realidade. É desse jeito que Deus quer pegar e quer ter um encontro com você. É aqui na Igreja Amélios, mas pode ser no seu trabalho, na sua casa, no transporte, em qualquer lugar. Ele só quer que você faça como aquele cego fez, obedecer. Porque ele tem uma vida brilhante para você. Essa vida brilhante não quer dizer ausência de dificuldade, não quer dizer pare de sofrer, não quer dizer seus problemas acabaram. Quer dizer que em meio a isso tudo eu estarei presente. É isso que ele disse. Em meio a essa bagunça que às vezes você vive, ou até mesmo em meio a esse mar lindo, calmo, tranquilo, eu continuo sendo Deus na sua vida. Eu quero ser esse Pai presente, eu quero ser o seu Senhor, eu quero dirigir os seus passos. É isso que Ele quer fazer. É desse jeito. Deus, Ele pode naturalmente permitir que algo aconteça para que isso gere um encontro com Ele. Por isso tem pessoas que precisam passar por dificuldade, por aperto na vida. Para quê? Para se voltar para Deus. Tem pessoas que precisam, mesmo vindo de berço cristão, precisa de algum momento falar: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque compreendeu naquele momento que aquilo era importante, que ele era um princípio que ela precisava colocar em prática, uma verdade. Mas às vezes não. Às vezes você vai ser empurrado. Às vezes você vai tropeçar e vai cair na igreja. Por isso que uma vez eu escrevi e digo, a igreja ela tem que ser um terreno, macio para aquelas pessoas que caem nela. Porque aqui é um local de acolhimento, aqui é um hospital. Ninguém gosta de ir para um hospital e ser maltratado. Alguém gosta? Ninguém gosta. Se você vai em um hospital, você quer que aquela equipe te trate da melhor forma possível, mas quantas vezes, já aconteceu comigo, eu creio que você também, tirando acesso de braço. Sempre, infelizmente, tem profissionais que não querem saber de nada. Puxa aí, meu braço tem pelo. E puxa e dói. Aquilo marca você, você não gosta daquilo. Da mesma forma é a igreja. Se você vem à igreja, eu não falo que aqui tem que amaciar o ego das pessoas, que aqui só tem que ser pregada uma palavra que vai colocar você lá em cima. Não é sobre isso. É sobre entender que somos falhos, somos pecadores, pecamos, melhor dizendo, e que aqui o amor de Cristo tem que ser real. Porque é esse amor que transforma a nossa vida. É esse amor que pega, que acolhe, que trata e transforma. Então, independente de como você chegou até aqui, independente de como você chegou até Cristo, não basta somente isso. Você tem que ir além. Só que o ir além depende muito de você.
Depende de você tomar uma decisão, de você se posicionar e falar, eu quero Cristo. Eu quero todos os dias viver essa verdade do Evangelho. Eu quero conhecer mais. Eu quero tirar as minhas dúvidas. Eu quero compreender, porque me dizem tanta coisa sobre isso, sobre aquilo. O que é que Jesus fala? Tem pessoas que param apenas na opinião do outro. Param apenas no que lê na internet. Param apenas no testemunho ruim daquele que se diz cristão no seu trabalho. Não pare aí, procure Jesus. O meu olhar, o seu olhar tem que estar fixo em Cristo. Porque se eu olhar para Ele, independente do homem, eu não vou me afastar da presença. Agora, quando eu olho para o homem, eu vou olhar imperfeição, eu vou olhar fraquezas, e vou esquecer de olhar para aquele que pode me sustentar. Então, olhe para Cristo. Chegou até Ele, olhe, fixe os seus olhos nele. Jesus, às vezes, nos tira de ambiente para tratar conosco. Olha que interessante. O verso 23 diz, ele tomou o cego pela mão e o levou para onde? Para fora do povoado ou da aldeia. Jesus poderia curá-lo, o cego ali? Claro. Na mesma hora, só um olhar de Jesus poderia ser suficiente para curar. Mas aqui, o texto bíblico ele mostra algo muito mais profundo. Deus pode nos afastar de lugares, de ambientes, de pessoas, para realizar tratamento profundo. Deus ele pode, às vezes, estou falando que é regra ou que sempre tem que ser assim, mas às vezes, Ele tira você de ambiente, sabe para quê? Para tratar você. Qual ambiente você está insistindo em ficar? Ou qual ambiente você já foi e não se permitiu ser tratado? Você precisa pensar sobre isso. Deus ele pode tirar você de um ciclo, de um ambiente, de uma rotina, de uma influência. Com qual propósito? Tratamento. Tirou aquele cego daquele meio, que talvez fosse aquele meio que as pessoas olhavam e falavam, ali o cego, ali o ceguinho, ali o deficiente, ali o mendigo que não trabalha, só vive pedindo, ou seja, rótulos. Você é isso, você é aquilo, e normalmente rótulos de forma negativa, porque hoje em dia você tem leis que garantem acessibilidade para os deficientes, você tem toda uma consciência social da importância de você acolher, ajudar, amparar, mas naquela época, não. Naquela época você nasceu assim, ou você ficou assim, você era o quê? Desprezado. Marginalizado, você passava a ser pedinte, ou seja, não era uma presença agradável para aquelas pessoas. Só que o que não é agradável para as pessoas é agradável para Cristo. O que as pessoas chegam e falam de você, falam a seu respeito, te condenam ou te criticam, isso nas mãos de Cristo é transformação. Isso nas mãos de Cristo é acolhimento, é escuta. E foi assim que ele fez, só que ele pegou o cego pela mão, ele não empurrou o cego, sai daqui, não. Isso diz o quê? Companhia. Reforça o quê? Que ele está ao seu lado. Então, se ele está conduzindo você para um local, entenda que é um local de tratamento. Entenda que é um local de milagre. É um local de cura. Não é abandono, é o quê? É cuidado. É cuidado. Eu tenho que analisar dessa forma. Eu sei que é difícil, porque às vezes o nosso olhar é olhar de abandono, o nosso olhar é olhar de desprezo, o nosso olhar é olhar de perda, o nosso olhar é olhar péssimo. Mas eu tenho que mudar a minha visão, mudar o meu foco e falar, Senhor, isso aqui está me conduzindo para onde? Porque se o Senhor está no controle da minha vida, eu preciso compreender que tudo vai acontecer conforme a tua vontade. E a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O que é que eu tenho que fazer? Exercício prático de confiança. Confiar, agradecer, falar, Senhor, o Senhor quer trabalhar o que na minha vida com isso tudo? Com toda essa mudança, com toda essa transição, com toda essa ideia de retirada, talvez aquele cego ficou sem entender nada.
como assim? Eu vim aqui, me trouxeram para ser curado e o cara me tira de onde eu estou. Que garantia eu tenho de que eu vou ser curado? Não, nenhuma. Não tinha. Talvez você hoje não tenha garantia do seu milagre. E Deus não é obrigado a te dar garantia. Não tem. Pior que nem chinês ele é. Não é obrigado. Mas, ainda assim, ele faz. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, ele garantiu todas as coisas. O que eu preciso, a bênção que eu preciso, lá na cruz, já foi liberada. O maior milagre, que é a salvação, já foi conquistado na cruz por Jesus. Hoje, a minha salvação é pela graça. Não é com base nas minhas obras, não é pelo meu merecimento, porque se fosse assim, não daria certo, e o que teria de gente se vangloriando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou maioral, não. É pela graça, eu não tenho como dizer, tal pessoa vai ser salva ou não vai ser salva, é pela graça. É Ele que olha e fala, vou salvar. Lógico, eu tenho algumas coisas que eu preciso cumprir, biblicamente falando, sim. Exemplo, o texto bíblico diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Ou seja, o texto bíblico fala que eu preciso o quê? Crer. Se você crê na sua salvação, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você está perseverando na fé, descanse. Creia que você será salvo. Agora, se você tem medo acerca disso, é tempo de quê? De fixar os olhos em Cristo. Focar. Então, observe os locais de onde Ele tem te tirado, as portas que estão sendo fechadas, que talvez esteja gerando em você reclamação, murmuração, que você mude isso, que você inverta a lógica da coisa e fale, Senhor, se é para trabalhar na minha vida, para que eu fique aperfeiçoado, eis-me aqui, Senhor. Agora fica comigo. Porque se não estiver presente, não faz sentido. Nem todo milagre acontece de forma instantânea. Bota 23 aí, por favor. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? É nojento isso, sim ou não? Tem algumas versões e texto que fala sobre uma mistura de cuspir, fazer tipo uma espécie de lodo e passar nos olhos. Isso, e mandou o homem lavar no tanque. Tem uma outra ideia nesse sentido, mas é diferente. Deus ele não segue um padrão acerca de milagre. Não é porque com esse cego foi assim, com o outro teve que lavar, com o outro teve que fazer pela fé, não, pode ir, não. Na sua vida o milagre vai acontecer de forma personalizada. Agora uma coisa em comum, obediência. Fé. Colocar a fé em ação. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? As mudanças, elas vão acontecer, eu não duvido disso. Agora, a velocidade que acontece na minha vida pode ser diferente da sua, Karine. Da sua, Alain, pode ser diferente. Isso quer dizer que Deus prefere Felipe de Karine? Não. Quer dizer que com Karine vai ser melhor assim, com Felipe vai ser melhor assim. Porque hoje, talvez, o processo da minha vida possa ser mais rápido. Mas chega amanhã, semana que vem, pode demorar mais. Porque ele entende que naquele momento eu preciso de algo mais aprimorado. Não é só um curso básico, agora é um intermediário. Vai chegar o avançado. E vai. E são fases da vida. São tempos que são necessários para que eu amadureça. Então não despreze o tempo do hoje. O tempo de hoje não despreze. Deus trabalha em processos. Tem mudanças que são progressivas, graduais. Elas são construídas com o tempo. Isso não significa falta de fé. Não é porque está demorando aos seus olhos o processo que quer dizer que a sua fé está pouca, não. Quer dizer que precisa mudar mais mesmo. E o processo pode ser mais demorado. Porque uma coisa é você pegar
Por isso que dizem, por exemplo, que uma criança, ela aprende um outro idioma de forma muito mais prática, fácil, porque a mente está fresca, não tem tantos vícios, então você está ali de forma muito mais prática aprendendo aquilo. Ou então quando você viaja para outro país e você tem ali experiências reais, naturalmente aquilo reforça o seu vocabulário, a sua fluência, porque você está muito habituado com aquilo. A transformação vai ser assim. Aí você pega alguém que já viveu uma vida inteira, que construiu o seu caráter, sua personalidade com base em um monte de coisa, e de repente recebe um choque de realidade. De repente descobre uma verdade real, transformadora. A mente buga às vezes. Mas Senhor, por que isso? Por que isso aqui o Senhor não gosta? Me faz tão bem. Vocês já pensaram assim alguma vez? Eu não vejo nenhum problema nisso. Tudo que Deus nos pede, tudo que Ele nos orienta, tudo que Ele fala conosco acerca de mudança de comportamento, sempre tem a ver com uma mudança para melhor da nossa vida. Porque quando a gente vai investigar exatamente essas coisas, aparentemente pode até ser tudo muito bom, mas quantas pessoas eu conheço que hoje são traumatizadas, complexadas, têm inúmeras dificuldades. Por quê? Porque vivenciaram coisas fora do padrão de Deus. Tiveram experiências fora do que Deus havia preparado. Isso gera rachaduras, gera dificuldades, gera visão embaçada de compreender aquilo. Mas aí vem Jesus com um encontro perfeito e transforma. E começa a construir de novo. Começa a mudar. Filho, filha, olha, não é por aqui, é desse jeito. Você vai chorar 2, 3 dias, mas no quarto você vai sorrir. Olha, vai passar um ano de luta, de dificuldade, mas no quinto, no segundo, no terceiro, cada um sabe, você vai compreender que essa é a minha vontade, você não vai mais sentir falta disso. Mas o que é que eu preciso fazer? Dizer sim para Ele. Senhor, eu quero isso na minha vida. Isso não significa falta de fé, significa que há um tempo determinado para cada propósito. Tem mudanças que ainda hoje, eu com 20 anos de caminhada, ainda preciso mudar. Ainda preciso lutar. E talvez chegue daqui a 5, 10 anos, eu tenha alguma outra questão que eu preciso, porque a vida é assim. Nós não seremos perfeitos aqui na terra. Todo dia eu tenho que ter a capacidade de me olhar no espelho e falar, isso aqui eu preciso deixar de lado. Isso eu tenho que abrir mão, eu tenho que focar nisso. Todos os dias. Por isso que às vezes Deus pega a gente e muda. Por isso que às vezes Deus pega a gente e coloca a gente num processo difícil. Mas por que é difícil o processo? Porque Ele está me preparando. Ele está te preparando. Ah, não aguento mais preparação, pois aguente. Porque se você não aguentar, você morre. Aguente. Vale a pena aguentar. Vale a pena aguentar o processo. A pressão. A visão parcial ainda não é a visão completa. Verso 24. Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Não bastou o cuspe. Não bastou o impacto. Não bastou apenas aquela emoção inicial. A mão poderosa dele teve que tocar. Não é porque ele não poderia, não. É para nos ensinar que existe um processo da cura. Existe um processo da transformação. É uma verdade espiritual, é possível ver, mas não ver com muita clareza. Às vezes você está olhando, mas não está olhando tudo. Nós temos fé, mas ainda com medo. Temos conhecimento, mas pouca maturidade. Temos direção, mas não tem os meios para poder avançar. É tudo parcial. Tudo parcial.
Você tem aquela máxima, não sei se você já viu isso na internet, dizendo, a pessoa quando ela é nova, ela tem tempo, tem disposição, mas não tem dinheiro. Aí ela amadurece um pouco mais, ela tem disposição, tem dinheiro, mas não tem tempo, porque o trabalho consome. Aí ela envelhece, aí ela tem tempo, tem dinheiro, mas não tem disposição. Só que eu não posso ficar refém disso. São fases da vida, eu preciso compreender, isso de modo geral, porque tem as exceções, naturalmente. Com Deus, inclusive, tudo isso muda. Você sendo novo, você estando na sua meia-idade, você já sendo idoso. Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Se ele deu um filho para Sara com 90 anos, o que é uma disposição mínima para você? Não é nada. Mas existe o processo. Isso é a compreensão de que Deus ele não apenas melhora as coisas. O melhorar faz parte. Mas ele completa. Hoje estamos aqui sendo melhorados, mas um dia seremos aperfeiçoados. Um dia seremos plenos, um dia viveremos em um corpo glorificado, que não é mais corruptível, que não vai ter efeitos de doenças, que não vai ter podridão, perfeição. Só que enquanto não chega lá, aqui eu preciso enfrentar os meus processos. Aqui eu preciso enfrentar o meu dia a dia. Jesus, ele não desiste de você no meio do processo. Deus, ele não para a obra no meio. Não para. Você, se quiser, pode parar. Com suas escolhas erradas. Você pode interromper a obra de Deus. Lembro que uma vez eu falei com um amigo meu, de forma muito brincalhona, e ele sempre vinha conversar comigo sobre dificuldades, tentação, mudança, e querer manter o foco. E ele, à época, ele estava querendo trocar de celular, né? Ele queria pegar um iPhone novo à época. E aí toda vez que ele vinha conversar comigo, eu falava, olha a fila do iPhone. Você está aqui, ó, você já é o próximo. Aí se você ficar vacilando o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar ao final da fila. E vai esperar mais um outro processo. Não estou perto. Aí vacila de novo, você vai voltar de novo. Eu preciso analisar minha vida dessa forma. Deus está conduzindo você para um caminho. Deus está querendo mudar você. Deus já falou com você, mude isso, mude aquilo. Isso não é para mim. Você está fazendo errado. Mas você o quê? Insiste. Sabe o que vai acontecer? Final da fila. E com Deus não tem essa de furar a fila. Porque existe um processo. Existe um tempo determinado para isso. Então, ou você se adequa a uma realidade e você vive um dia de cada vez esse processo de crescimento, de avanço na fé, ou você sempre vai ficar voltando, porque você nunca vai estar preparado. Por isso que às vezes as tempestades se repetem em nossas vidas, porque nós não aprendemos na primeira. Os discípulos tiveram, pelo menos narrados na Bíblia, 2 histórias de tempestade. Uma, Jesus estava no barco, dormindo, e outra, Jesus encontra com eles no meio do mar, andando sobre as águas. Da primeira oportunidade, Jesus dormindo. Eles não se importaram, reclamaram, Jesus, por acaso, não se importa que nós vamos morrer? Está dormindo, ou seja, eles estavam preocupados com Jesus no barco. Você está preocupado hoje com Jesus no seu barco, não se preocupe não. Ele está só dormindo. Isso não quer dizer que ele perdeu o controle da tempestade. Isso não quer dizer que ele perdeu o controle do barco. Isso não quer dizer que ele perdeu o controle do mar. Não. Ele só está esperando o tempo certo da nossa fé ser provada para ele levantar e falar, vento acalma, mar acalma. É isso, então espere. Ou então você está na tempestade e você não está enxergando Jesus nisso. Ele vai aparecer andando no meio do mar. Só que sabe o que foi que eles pensaram? É um fantasma. Talvez olhar para Jesus no meio do mar, em uma madrugada fria, de ventos impetuosos, gere medo em seu coração. Mas descanse, confie nele.
que esse mesmo Jesus que anda sobre o mar, é o mesmo Jesus que pode conduzir você pela fé a também andar sobre o mar, e enfrentar a tempestade e sair mais cheio de fé. Descansa o coração, confia nele. Por fim, verso 26, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Depois da transformação, Deus muda a nossa direção. Depois que você recebe transformação, Deus não quer que você volte para o mesmo lugar. Porque se Ele mudou você, se Ele transformou o seu caráter, transformou sua personalidade, Ele quer que você agora viva de forma nova. Viva de forma completa. Por quê? Porque é mudança. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Para Jesus falar isso, a casa desse cego, provavelmente, ele não era daquela cidade onde ele estava morando. Ele era de outro lugar. Um local de família, um local de acolhimento. E aquele povoado, para ele, simbolizava, sabe o quê? Escravidão a uma dificuldade. Escravidão a uma deficiência, a um problema. Mas quando Deus liberta, tudo muda. Quando Deus liberta, Ele pega e fala: olha, meu caminho para você não é esse, é outro. Vá, avance. Após a cura, Deus Ele redefine o caminho. Alguns lugares já não combinam mais com a nova fase, já não fazem parte mais de um novo tempo, já não sustentam mais uma nova visão. Você precisa ter maturidade para compreender isso. Você precisa ter a compreensão de que se Ele transforma você, é para que você cumpra o propósito que Ele preparou para você. Tudo que Deus coloca em suas mãos tem um propósito. Nada é em vão. Onde você está, o que você tem, quem você conhece, onde você vive, tudo isso tem um propósito. Não é apenas fruto do seu trabalho, da sua inteligência, ou de fato de você ser uma pessoa benquista pelos outros. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o propósito dele na sua vida. Então não despreze as transformações. Não despreze as etapas de Deus. Hoje, a visão pode estar embaçada, mas Ele vai conduzir você a uma visão plena. Hoje você pode não estar compreendendo o porquê disso, mas Ele vai conduzir você para uma completude acerca da visão. E você vai glorificar o nome dEle. Você vai falar: Senhor, eu não conseguiria. Senhor, eu não tenho essa visão, eu não tenho essa compreensão, mas eu creio que o Senhor tem. Eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Eu creio nisso. Eu não posso duvidar desse agir. Eu não posso duvidar dessa promessa, dessa palavra incrível do Senhor na minha vida. Eu tenho que ter certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. É fiel, Ele vai amadurecer você, Ele vai compreender o seu sentimento, o seu pensamento, e vai levar você a um local de destino. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou colocar uma canção, e eu quero que você medite nessa canção. Deus, Ele vai falar ao seu coração. Vocês podem sentar, eu prefiro que vocês fiquem sentados. Desculpa. Você diz que esse deserto não te favorece, mas saiba que a dor também amadurece.
é a escola perfeita pra você crescer. Eu sei que tá difícil até de entender. Se sente tão sozinho até a voz embarga. É que na hora da prova o professor não fala. Estou te ensinando mesmo em silêncio. Já já eu dou a ordem pra acalmar o véu. Eu não dou além do que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar. Mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar, tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase, logo vai passar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é um testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo, logo essa fase vai passar. Eu acredito nisso, eu não dou além do que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar. Mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar, tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase. Esse processo foi pra te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é um testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo, logo essa fase vai passar. Será que você acredita nessa palavra profética? Eu quero profetizar pra você que essa luta vai passar, essa prova vai passar, o teu tempo de cantar vai chegar. Quem acredita nisso, libera a glória a Deus. Enxuga a lágrima do teu rosto e vai pro campo de batalha. E enquanto você guerreia, da tua casa Deus cuida, da tua família, abre a tua boca pra adorar a Ele. Se você acredita, levanta a tua mão e canta. Isso é só uma fase. Esse nome. Se gosta. Você até pensou. Se alegre, filho, porque logo, logo essa prova vai cessar. Essa luta vai passar. Você crê nisso? Isso é só uma fase, logo vai passar. Esse processo foi para te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Você crê nisso? Eu creio que era assim mesmo. Só Deus que pode nos dar graça para suportarmos esse processo. Coloque de pé e vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça.
Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. As tuas misericórdias têm se renovado todos os dias, todas as manhãs. Obrigado, Pai, por isso. Senhor, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe, Deus, os nossos pensamentos, até onde nós conseguimos suportar. O Senhor sabe, às vezes que é difícil, às vezes que é fácil. Pai, nós queremos que a Tua presença sempre esteja conosco. Nos ampara, Senhor, nos acolhe. Trata a nossa alma, Senhor. Trata o nosso físico, trata nossas emoções. Nesse momento eu te clamo, Deus, por restauração, por visão transformada, Senhor. Porventura pessoas, Deus, entraram aqui com uma visão parcial sobre algo. Que o Senhor possa, Deus, transformar tudo que é parcial em algo completo, em algo pleno. Nós cremos, Deus, nos Teus propósitos, nós cremos no Teu plano, que é um plano perfeito. Só que muitas vezes nós não compreendemos o porquê. Muitas vezes não queremos aceitar. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia, Deus. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que queremos ser teimosos, queremos ser reclamões, murmuradores, tem misericórdia, Senhor. Tu sabes que muitas vezes é só um desabafo, é só a sensação de que eu não estou aguentando, Pai. Pai, nos ajuda. Restaura a nossa força, renova, restaura o nosso ânimo. Deus, pessoas que estão aqui, Deus, talvez tristes, desanimadas, que nesse momento, Deus, a Tua paz, a Tua presença transborde, inunde os nossos corações com amor, com graça, com alegria. Cuida, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos negócios, relacionamentos. Pai, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso Senhor. Nós confiamos plenamente em Ti, Deus. Pai, que essa palavra faça morada em nossos corações. Que possamos sair daqui fortalecidos, cheios de fé, convictos de que o Senhor tem tudo sob controle. Nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.